Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lombada Quadrada no YouTube. Espero que vocês possam seguir as nossas recomendações, as nossas dicas de livros aqui e também no nosso blog, no Facebook, no Instagram, a gente está em todo lugar. Hoje eu vou falar de um livro que teve um impacto muito forte nesse começo de ano, para mim, para muita gente, de uma história que tem muito a ver com a própria lógica do nosso blog, de que todo livro tem uma história. Vou falar desse aqui, que é Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, um ensaio de José Miguel Wisnik, publicado no ano passado a partir de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Como começou a história deste livro? Wisnik foi a Itabira num evento literário. Itabira é a cidade natal de Carlos Drummond de Andrade. Drummond nasceu ali, foi criado em Itabira e na adolescência se mudou para Belo Horizonte para fazer o ensino médio e depois a faculdade de Direito e depois foi morar até o fim da vida no Rio de Janeiro, mas nunca deixou Itabira. Itabira esteve sempre na vida dele. Wisnik, ao chegar em Itabira, obviamente um professor de literatura, ensaísta, uma pessoa com muito repertório a respeito de poesia brasileira, ficou emocionado. E ele relata isso no começo do livro. Ficou emocionado, estava na terra de Carlos Drummond de Andrade. E se deparou com uma cena, uma situação muito estranha. Ele sempre ouviu falar de um lugar chamado Pico do Cauê. Pico do Cauê era uma montanha que dominava a paisagem de Itabira até os anos 40. E dominou a paisagem da infância de Carlos Drummond de Andrade. Esse pico tinha mais de 1000 metros de altitude. Quando Wisnik chegou em Itabira, o Pico do Cauê era uma depressão de centenas de metros, a partir de uma exploração contínua do minério de ferro contido naquela montanha. Era uma montanha de ferro puro. E esse é o mote para o ensaio de Wisnik. Wisnik voltou à poesia de Drummond, fez uma pesquisa minuciosa. Ele já conhecia muito a poesia de Drummond, mas ele fez uma pesquisa minuciosa da ligação de Drummond com a mineração. E mais do que isso, descobriu que Drummond, ao longo de quase 50 anos da vida dele, teve um embate específico contra uma empresa. Essa empresa é a Vale, é a companhia Vale, que já se chamou um dia Vale do Rio Doce. O que Drummond combatia na Vale? Era a exploração sem retorno para a cidade de Itabira. Este pico, o Pico do Cauê, foi o início, a origem da Vale do Rio Doce. Para quem não conhece a história, e eu não conhecia quando li o ensaio, a Vale foi fundada, foi criada no período de Getúlio Vargas, nos anos 40, no começo dos anos 40, para explorar o Pico do Cauê. E era uma exploração em troca da entrada brasileira no esforço de guerra contra os nazistas. Ou seja, houve uma troca ali de venda de minério a preço muito baixo para a Inglaterra e Estados Unidos, em 1942, em troca de tecnologia para a exploração do minério e de know-how para a criação de uma grande empresa mineradora. Essa empresa mineradora, hoje uma das maiores do mundo, é responsável nos últimos 3, 4 anos por alguns dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, ambientais e humanos da história do Brasil. E Wisnik fala disso, ele fala especificamente de Mariana, e lançou o livro em 2018, alguns meses antes da história que todos já têm acompanhado de Brumadinho. E eu acabei de ler esse livro, essa história, 4 dias antes do desastre do Brumadinho. No dia em que no dia 25 de janeiro, que eu soube da história de Brumadinho, lembrei imediatamente do post que eu tinha feito alguns dias antes a respeito dessa obra. E o que o Wisnik faz? Ele junta a sua capacidade de análise literária, que é incrível. Ele pega um poema de Drummond como base, que chama Máquina do Mundo. É um poema que está no livro chamado Claro Enigma. Esse poema é dos anos 50. Nesse poema, Drummond faz uma
um apanhado épico a respeito da história do pacto com o diabo. Ele retoma a história de Fausto, e, enfim, uma história que está em Shakespeare, está em vários clássicos da literatura e da dramaturgia mundial, do pacto com o diabo, da história de que podemos fazer um pacto e ter acesso a tudo, ao conhecimento, ao poder, enfim, ao domínio da política, da ordem, enfim, do pensamento das pessoas. Só que há um detalhe em Máquina do Mundo que foi considerado no ano 2001 o melhor poema brasileiro do século XX. Drummond, que é o personagem desse poema, é a primeira pessoa, se depara numa estrada de Minas, numa estrada pedregosa, numa estrada férrea, numa estrada em que há mineração, com a máquina do mundo, que lhe oferece o passado, o presente e o futuro. E o poeta nega. Ele nega por quê? Porque ele não quer essa lógica da exploração, ele não quer essa lógica da extração inconsequente do minério, da extração inconsequente da riqueza das Minas Gerais. É a partir daí, é a partir desse poema, que é maravilhoso, que Wisnik faz o seu ensaio, juntando literatura, sociologia, política, história, numa escrita que tem a outra marca de José Miguel Wisnik. Ele é um acadêmico, é um professor doutor da USP, mas que escreve para todos nós. Escreve com simplicidade, sem deixar de lado o rigor acadêmico, e escreve especialmente pensando que o leitor vai trazer dessa leitura, enfim, acrescentar à sua leitura conhecimentos. E foi o que aconteceu comigo. Ao ler A Maquinação do Mundo, alguns aspectos da história brasileira, inclusive do relacionamento brasileiro com os Estados Unidos e Inglaterra durante a guerra, coisas que sempre me interessaram, mas que alguns aspectos foram colocados aqui nessa obra e que acrescentaram conhecimento, acrescentaram informação e ao mesmo tempo encantamento com o jeito da escrita de José Miguel Wisnik. Além de tudo, no aspecto literário, A Maquinação do Mundo te leva à obra de Drummond e mais do que isso, Wisnik fez um mapeamento impressionante de todas as referências poéticas, de prosa, de contos, de artigos de jornal em que Drummond se bateu por quase toda a vida dele contra a mineração e contra a atuação da Vale e contra a exploração do solo de Minas Gerais, transformando o Estado numa sucessão incrível e absurda de buracos, de represas e barragens perigosas que a gente tem visto agora na atualidade. Drummond não foi apenas um visionário, ele foi um realista. Ele entendeu que aquela atividade era importante para o Estado, mas trazia muito pouco para a economia de Minas, para os mineiros em geral e para as pequenas cidades como a Itabira, natal dele, que, segundo as palavras dele, davam 100% dos lucros da Vale no começo da operação da empresa, mas não tinham um retorno de sequer 70% dos empregos na cidade. Maquinação do Mundo é um livro que eu hoje acho obrigatório, deveria estar nos currículos escolares. Textos a partir desse livro deviam ser divulgados e Wisnik conseguiu, infelizmente, com base na realidade que a gente tem vivido, estar antenado com aquilo que está acontecendo na indústria da mineração brasileira. A indústria da mineração é importante, mas precisa de controle, precisa de retorno para a sociedade. E é um pouco disso que está nesse ensaio. Mas, mais do que isso, é um mergulho na obra de Drummond, fora dos clichês do E Agora José, enfim, daqueles poemas que todo mundo conhece. No ensaio de Wisnik a gente vai mergulhar profundamente em poemas que são geniais, sensacionais e que desmontam a ideia de um poeta fofinho. Drummond não era fofinho.
Drummond estava muito longe de ser fofinho. E acho que esse é a grande descoberta no ensaio de Wisnik. Drummond era um combatente, era uma pessoa que estava inserida no dia a dia da sociedade e que usava a poesia também como uma arma política. Esse é o grande desfecho da obra de Wisnik, e eu recomendo bastante a leitura de Maquinação do Mundo, que nos chegou pela parceria com a Companhia das Letras, uma publicação absolutamente oportuna e não oportunista, né? Porque a descoberta que Wisnik fez, retomando o ponto inicial, na viagem a Itabira, tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil atualmente. Precisamos controlar as empresas, as atuações dos CEOs, a busca do lucro incessante, que muitas vezes sobrepõe a segurança das pessoas, a segurança dos trabalhadores, da sociedade, da comunidade. É preciso efetivamente repensar a atuação empresarial no Brasil e, por incrível que pareça, a literatura e esse livro ajudam muito a pensar isso. Se você chegou até aqui, a gente tem um recado. Curta o nosso canal aqui no YouTube, siga-nos no Facebook, no Instagram, a gente está em todo lugar. Até a próxima!